Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, finalmente vamos aí à resposta do tema da nossa pergunta relâmpago. Olha, fiquei meio triste, hein? Acho que duas pessoas no máximo, né? Acho que foram duas ou três que deram a resposta, né? Eu acho que alguém ficou com dúvida, ou não sei não, tá? Eu espero que seja em dúvida, né? Mas vamos lá. É uma pergunta pertinente, é uma pergunta bem atual. Vamos lá? Algumas igrejas apoiaram na hora do Jogo do Brasil, né? Todos assistirem na igreja por um telão. Outras pediram que os membros da igreja intercedessem em oração para que o jogador Neymar participasse da Copa. O que vocês acham disso? Né? Dê a sua opinião, respeitando, como sempre peço, opiniões contrárias. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro: não estou aqui dizendo que sou contra você assistir o futebol. Eu gosto muito pouco, mas em época de Copa, minha esposa está aqui do meu lado, ela sabe disso. De vez em quando eu gosto de ver o jogo do Brasil, alguma coisa assim, na Copa, entendeu? E mesmo assim depende de como o Brasil está jogando. Mas e se eu perder, por exemplo, o jogo, para mim não tem problema nenhum. Meu coração não está aí. Mas em nenhum momento eu estou falando para vocês que não assistam porque é pecado, não. Mas aí quando a gente começa a estreitar o assunto, quando a porta começa a ficar estreita, a gente pergunta: até que ponto um jogo é mais essencial do que ouvir a palavra? Até que ponto ou aonde meu coração está mais voltado? Se eu perder um jogo, vou ficar chateado? Não, de maneira nenhuma, a Copa do Mundo, né? Mas se eu perder um culto, como é que fica? E infelizmente, alguns pastores nessa situação, e a gente sabe quando está em espírito que o inimigo joga essas situações, né? Horário do culto vem jogo, e aí? E muitas vezes as pessoas, não, eu vou ficar em casa. Depois eu digo para o pastor que não teve jeito e cada um dá uma desculpa, né? Porque ninguém chega na igreja e fala: não, eu preferi o jogo, gente, do que vir para o culto. Eu quero ver se alguém tem essa coragem de falar isso. Então você vê que uma coisa puxa a outra. Então, repito, não sou contra você ver o jogo do Brasil. Eu também estou aqui torcendo, né? Também espero ver. Agora, se não der para ver, não é isso que vai fazer, como é que diz, eu ficar triste. Pelo contrário, eu tenho que ficar triste se eu sinto em mim que qualquer coisa que o mundo possa oferecer, eu vá me afastar do amor de Deus, tá bom? E isso incomoda a Deus. Isso entristece o Espírito Santo. Agora, para que não fique só nas minhas palavras, vamos entrar aqui com versículos para que eu e você possamos crescer mais e entender este mistério que está aí. Vamos lá. Já vamos começar com Êxodo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, olha o que diz aí, ó. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas. Que coisas? Tanto em cima quanto embaixo. Quanto a anjos santos ou embaixo. O que é embaixo? Pessoas, cantores, não é verdade? Eu vou num show porque eu amo uma música. Não, você vai ver um cantor de perto, né? Aquele homem é carne e osso igual a você, mas você precisa vê-lo de perto. Então, quando isso excede o que nós entendemos a quem nós temos que adorar, a coisa começa a ficar estreita. Então tá aqui, ó. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então aqui nós entendemos que Deus é um Deus zeloso. Zeloso quer dizer cuidadoso. Ele observa, tá? Então, primeira coisa que está dizendo aqui: não temos que adorar nada acima no céu. Aliás, tem hoje em dia, né? Nós vamos qualquer hora dessa dar um tema desse. Tem pessoas que até querem adorar ET. Se aparecer o ET, eles adoram, né? Mas comprometimento com o Senhor, compromisso, ninguém quer ter. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Isaías 42, capítulo 42, versículo 8. Olha o que diz aí, ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele fala a ninguém, a pessoas, e nem a imagens de escultura. Aí eu pergunto, quando a gente começa a tirar, né, o princípio que é Jesus, o princípio que é o culto, ou então entra na casa do Senhor, né, para fazer ali covil de salteadores, ou então telão para acalmar o povo, né? Não, vocês não vão perder o jogo, né? Aqui na igreja tudo de preto já, eu vou colocar esse telão, né? Hoje não vai ser um homem aqui sentado, não, falando num banquinho, não, tá bom? Hoje vai ser um telão e todo mundo
vai assistir o jogo. Com certeza vai estar todo mundo ali vibrando, sem, infelizmente, sentir a falta e o queimar de ouvir a palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá entendendo? Então estão desmerecendo, e algumas igrejas achando que isso é normal. Mas, repito, quem está em espírito sabe que a prioridade não está em jogo. E não é a primeira vez que isso vai acontecer. Muitas das vezes temos que ter decisões. E quando a nossa decisão bate em agradar a homens, cuidado, você vai estar desagradando a Deus. E eu vou abrir aspas aqui. Teve até um colega, eu não vou dizer o nome, né? Ele comentou comigo, olha, o meu pastor inverteu, né? Ele vai colocar o culto para de manhã e à noite todos estão liberados. Eu até vi uma certa sabedoria neste pastor e também uma certa mágoa ficou no meu coração. Por quê? Porque ele sabe que à noite ninguém vai no culto e não vai porque quer ver o jogo, ou então vai estar lá mal encarado, aquela coisa, aquela mágoa, aquela cara fechada, porque queria estar em casa. E muitos não vão mesmo. Então ele se sentiu forçado a isso. Eu não faria assim. Eu particularmente não faria assim. Tá? Se eu tenho uma igreja hoje, eu daria o horário no horário normal. Jamais eu vou tirar o horário da palavra de Deus para satisfazer a quem quer ver joguinhos. Jamais. Pode ser jogo do Brasil, pode ser jogo de não sei quem. Jamais eu faria isso. Tá entendendo? Mas cada um com o pensamento. Eu entendo o que ele fez, mas não concordo. Tá? Não concordo. Ok? Então vamos andar mais um pouquinho. Então é como diz aqui, a própria palavra em Isaías, ele não dá a glória dele a ninguém. Eu não posso fechar um culto para dar glória a homens. Eu não posso encerrar a palavra para dar glória a jogo, a festivais, a jogo, a palavrões ali, tá entendendo? A torcidas, a descasos, a estar ali gritando e adorando a homens que estão jogando e deixar de adorar a Deus, tá? Então vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Mateus capítulo 10, versículo 22, olha o que diz aí, ó. Você acha que você vai agradar as pessoas por, muitas das vezes, preferir o culto do que ver jogo? Você não vai agradar não, hein? Olha só o que diz aqui, ó. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mateus 10, 22. Por causa do meu nome. Deixa eu repetir. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Eu fico triste, querido, que qualquer ventinho derruba os cristãos, né? Os que se dizem cristãos. Qualquer ventinho, a Bíblia pode ficar empoeirada lá em cima da estante e eu vou ver jogo. Eu quero ver o jogo. Volto a dizer, eu não estou falando sendo contra. Seleção, gosto do jogo do Brasil? Até eu gosto de ver. Mas se houver, qual a escolha que você prefere? Se no meu coração tiver dúvida, meu amigo, eu estou perdido. Eu estou perdido. Porque se no simples jogo eu tenho dúvida se eu vou ou não para um culto, se no simples jogo, eu como pastor, eu tenho dúvida se eu boto um telão para agradar homens do que agradar a Deus, eu estou perdido, querido. Eu estou perdido. Não pode haver dúvida na vida de um cristão. Eu estou falando de um cristão, não aquele que apenas se atavia por fora, mas por dentro é sepulcro. Eu não posso ser assim. Seja transparente com você mesmo. Seja transparente. Por isso que eu digo, pode ser campeonato, sabe? Pode ser campeonato, futebol, o que for, né? Você não pode nada neste mundo ofuscar o que vai te revelar na eternidade. O Deus que vai ser revelado na nossa eternidade, amém? Vamos lá mais um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: certamente a palavra da cruz, atenção, hein? É loucura para os que se perdem. Muita gente vai se chamar de louco. Não, eu vou no culto com toda a minha alegria, porque eu quero ouvir uma palavra que me edifique. Aí vamos lá, Brasil joga hoje e perde, né? Aí todo mundo agora sim. Agora eu vou pro culto, não vai ter mais jogo do Brasil. Legal, né? Parabéns para você. Mas Deus está te olhando. Deus está te olhando. Agora já pensou se hoje é a final? De quem ia levar a taça? Se é Brasil ou se é outro time? Aí que ninguém vai para canto nenhum mesmo. É triste, querido. E aí sabe o que o ímpio fala? Ué, que cristãos são vocês? Vocês têm que adorar na igreja. Tá aqui pulando com a gente por quê? Vestidinho de amarelo assim. Gente, a gente ainda serve de chacota pro ímpio. De chacota. Mas é o que eu volto a dizer. Você tem que fazer a coisa voluntariamente. Não vou não. Porque eles sabem que eu sou cristão. Isso não é ser voluntário, isso é medo. Você tem que fazer a coisa voluntária. Eu prefiro agradar a Deus. Eu prefiro adorar a Deus. Amém? Então o que está dizendo aqui, ó.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é um corredor corre no campo porque Deus está dando saúde. Sabe? Você sai no dia a dia para trabalhar porque Deus está te dando saúde. E aqueles jogadores nem sabem da sua existência. Por isso que eu digo, pode ver? Claro que pode assistir. Agora, qual o horário? Tá, e é a noite do culto, né? E qual a prioridade? Hã? Aí o seu pastor entende que tem que colocar telão em igreja de preto. Outra coisa, eu até estava, né, quase esquecendo aqui. Não, vamos orar para que o jogador Neymar participe da Copa. Dá licença, querido. Dá licença. Eu posso orar pela saúde de Neymar. Eu posso orar pela saúde de João. Eu posso orar para a restituição da saúde de Cláudia. Estou citando aqui vários nomes, tá? Eu posso orar pela saúde. Agora, orar para que uma pessoa vá jogar para uma seleção ter título, Deus não está nisso, querido. Essa é oração furada. Essa é oração furada. Porque nós temos que orar para que essas pessoas consigam enxergar a glória de Deus e se convertam dos seus pecados. O Neymar que deixa de ser numa vida de prostituição. Cada hora com uma mulher aqui, filho para todo quanto é canto, que ele venha enxergar a glória do Senhor. Isso ninguém quer orar. Para que todos se convertam. As pessoas entram em campo, como eu já vi um time aí, eu não sei se isso é todos os times, né? Ouvindo música da Shakira. Impregnada a mão de Satanás ali. E a pessoa quer o quê? Ainda quer que eu ore para que um camarada apenas entre em campo. Dá licença, faça-me o favor. Aprenda, querido. Nós temos que orar para que as pessoas vejam a glória do Senhor sobre a vida deles. Nós temos que orar para que haja restituição e que os olhos e as escamas caiam dos olhos, para que os olhos sejam abertos, os olhos espirituais, e vejam o que está acontecendo por aí, consigam enxergar a glória de Deus, mas uma simples copa cega o entendimento, e isso para mim é triste e lamentável. E aí, por que você não colaborou mais nesta pergunta, hein? Tá vendo os jogos todos esquecendo da palavra de Deus? E aí? Aí é com você. Eu não estou acusando, eu estou fazendo uma pergunta. Porque para mim não tem coisa pior na minha vida do que a minha alma, me acusar. Porque os outros podem me acusar sem conhecimento de causa, mas eu conheço o que tem que ser mudado ou o que tem que permanecer. Amém? Então vamos andar mais um pouquinho. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz, olha só, hein? Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Pessoas estão chorando quando vê um jogador confiando no braço do jogador. Confiando em homens e esquecendo de confiar em Deus. Adorando homens e esquecendo de adorar a Deus. Você quer ver o negócio? Se eu perguntar assim, quem conhece Lionel Messi? Todo mundo. Até eu, né? Quem conhece Cristiano Ronaldo? Todo mundo, até eu. Mbappé, lá da França? Todo mundo, até eu. Neymar, não precisa nem falar, né? Mas eu pergunto, quem conhece aí agora? Agora. Vou dar um segundo, um minuto. Fala aí rapidinho o nome dos 12 discípulos. Aí complicou. Aí começa a complicar o negócio. Quem conhece aí quantos livros tem na Bíblia? No Antigo e Novo Testamento? Aí complicou. Mas se eu perguntar quantas Copas o time A venceu, o time B venceu, quem é o artilheiro da Copa, todo mundo sabe, né? E vou dizer um negócio para vocês, tá? Olha, até eu começo a saber por causa das pessoas que são fanáticas. Por exemplo, eu estou sabendo, sem nem ter visto na televisão, que o Messi tá com mais jogos que todo mundo, o Lionel Messi aí. Fez mais gols que todo mundo, tá na liderança de gols. Por que eu sei? Porque no meu serviço eles não falam outra coisa. Então nem preciso ligar a televisão. Você está entendendo? Mas quando a gente vem para a palavra, quando a gente vem de se alegrar, ter essa fome, pensa só um pouquinho comigo, rapidinho aí. Se a gente tirasse o foco da seleção e colocasse na palavra, hein? Se o Brasil tirasse o foco dessa padroeira que dizem que é a tal da Aparecida, e colocassem na palavra de Deus, hein? Imagine como seria, hein? Se os telões hoje fossem pregados a palavra de Deus genuína, imagine que coisa linda seria. O céu estremeceria de alegria. Mas isso tem faltado, né, querido? Isso tem faltado, né? Então vamos andar mais um pouquinho, gente. Vamos lá. Salmos capítulo 33, versículo 20 diz, olha o que diz aí, ó. Nossa alma espera em quê? Na Copa, no Brasil vencer? É isso? Não. Nossa alma espera no Senhor,
nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Estamos confiando em quem? Fala para mim. Em Neymar? Nesse outro que vai entrar agora, né? Que fez o último gol do Brasil, que eu também não lembro o nome dele, e vai entrar agora, né, como titular. Estamos confiando em quem? No técnico? Confia em Deus, querido. Confia em Deus. Qualquer técnico que colocar a seleção dele vencendo, né, como campeão este ano, vai ser aplaudido e colocado nas costas. Agora vai ver o que vão fazer com o técnico que a seleção não ganhou. Aí a coisa muda. As pessoas são de duplo sentido, mas o nosso Deus, aleluias, ele prevalece e reina para todo sempre. Portanto, analise seu coração, analise onde está o seu altar, analise onde está o seu joelho, analise onde está a sua alegria. E é uma palavra de confronto mesmo, não tem melhor época do que a Copa do Mundo, para que a gente saiba aonde está o nosso coração. Amém, querido? Então o que diz aqui, nossa alma espera no Senhor. Não é que Brasil vença ou deixe de vencer um joguinho de futebol, não. Eles já estão com os bolsos cheios. E muita gente chorando pelo meio da rua se o caso o Brasil perca. Se desesperando. Pelo amor de Deus. Vamos acordar, meu povo. E o pior, crente fazendo vergonha. Crente fazendo vergonha. Vamos acordar. Quer ver jogo? Parabéns, eu também vejo. Quero deixar bem claro aqui. Eu não estou sendo contra você ver a seleção. Eu não estou sendo contra ver Neymar jogando. Agora, orar para que um camarada apenas entre em campo? O que é isso? Qual o Deus que eu sirvo? Deus de migalhas? Eu tenho que orar para que ele se converta. Eu tenho que olhar para que a família dele venha adorar o Senhor. Eu tenho que orar para que ele abra uma igreja e vá pregar a palavra. O que é isso? Virou agora o negócio? Não, querido. Enquanto eu tiver vida nesta terra, eu vou confrontar pecados. Eu vou na contramão do mundo. Não sei você, mas eu vou. E vamos andar mais um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha o que diz aí, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem, atenção, sublinhe bem aí, hein? Não se tornem, vou repetir, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. E aí? Você está sendo motivo de tropeço ou não? Deixa eu fazer uma pergunta. Seu pastor colocou o telão lá na Copa do Mundo, aquele barulhão, né, para toda a igreja ouvir, o ímpio passar na porta. Fala aí, ó, esse pastor é dos nossos, ó. É isso aí, ó. Em vez de estar pregando palavra, ainda serve de chacota. Olha lá. Fica todo mundo fazendo aquela bagunça, os jovens, né? E aí? E aí, pastor? E aí? Vai chamar também eles para entrar com cervejinha e ficar tudo legal ali, tudo dando a mão e torcendo pelo Neymar, pelo Brasil? Gente, cai a ficha. Eu lamento pastores que querem fazer vontade de membros na igreja, e deixa eu se pegar mais pesado, para não perder dízimo. Mas não se preocupa com a sua alma entrar no reino de Deus. Ei, agora eu quero falar com a liderança. Posicione-se. Você está se trocando por um prato de lentilha? Caça um trabalho. Você vive de dízimo? Você está esperando e você está botando um telão com medo de perder membros? E de faltar o dízimo? Aí você quer ser o pastor bonzinho da época? O bom pastor tem uma palavra que as ovelhas seguem. O bom pastor, ele tem palavra. O bom pastor não vive de falácia. Eu não tenho que viver para ir para adorar membros, para que membros me adorem. Eu tenho que viver para que Deus veja em mim e se alegre com a renúncia que eu faço neste mundo. Agora imagina essa turma que está adorando a Deus aí, ou então esse pastor que coloca um telão com a copa lá. Imagina na época de Nabucodonosor, aquelas iguarias. A gente não tem ideia de quantos jovens foram cativos. Só 4 falaram, não vamos comer desculpa a expressão, dessas porcarias que na verdade estão tudo bonitos na mesa, mas são feitas para adorar a ídolos. Tem gente adorando a ídolos, se alimentando de ídolos, e vem de buscar a presença do Senhor. Acorda, povo. Quer ver jogo? Legal. Mas se isso vai ofuscar Deus estar na igreja, o que você escolhe? O que você escolhe? Eu escolho a igreja. Mas você vai de bom grado? Você vai com o seu coração no altar querendo ouvir a palavra? Ou a primeiro cochilo, ou a primeira coisa que o pastor vai, quando abaixa a cabeça para abrir a Bíblia, você fala para outro irmão assim, quanto é que está o jogo, hein? Quanto é que está o jogo aí, hein? É assim? Seu coração não está no altar, querido. Seu coração não está no altar.
que nós possamos começar a abrir os olhos. Romanos capítulo 13, versículo 7. Olha o que diz aqui, querido. Essa palavra é para a gente finalizar. Essa palavra é para a gente finalizar. Romanos 13, 7 diz assim: paguem a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. Mas a quem honra, honra. E aí? Como é que nós estamos pagando o amor que nós dizemos que sentimos por Deus? Jogando a hora do culto de lado, para não falar uma coisa mais, né, que eu queria falar, mas não convém, né? Jogando a palavra do Senhor no lixo e dando vazão a aplaudir Neymar quando entra em campo? Ou falando, olha, se der para mim, se o jogo for fora do culto, legal, eu até vou assistir, porque, né, tá tudo certo. Mas se na igreja o meu pastor colocar telão para me ver gritar o nome de Neymar, em vez de gritar o nome de Jesus, adorar a Jesus, se for desse jeito, eu escolho Deus. E aí? A quem você está dando tributo? A quem você está dando honra? Essa palavra é uma palavra de despertamento para mim e para você. Se no seu coração o meu está alegre de ver o Brasil na Copa, claro, eu não sou hipócrita. O meu está alegre. Eu quero que o Brasil vença. Agora, perder minha esposa está aqui do meu lado. Ó. Perder meu tempo. Ela já sabe, se ela quiser, ela pode entrar aqui e falar. Perder meu tempo para estar me vestindo de amarelo, me vestindo de Flamengo, fazendo caras e bocas, ao invés de adorar ao Senhor, não. Eu quero ganhar tempo nesta terra, dizendo que só o Senhor é Deus, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus te abençoe. Reflita, querido, porque cada vez mais uma simples copa, o inimigo já sabe quem é quem. Uma simples copa. Imagine coisas mais profundas. Imagine coisas mais profundas. Porque nessa hora, o inimigo sabe quem se vende fácil e quem não troca a honra a quem merece honra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo esclareça. Que o Espírito Santo entre no coração de todos nós, para que nós possamos entender o que é prioritário e o que é secundário, espiritualmente falando. Que Deus abençoe a todos, beijo no coração de todos, espero ter colaborado mais um pouquinho. Não concordou? Quando você tiver tempo, pode falar comigo, em grupo ou em off, mas como eu sempre digo, eu não acho, irmão, isso aí para mim, eu já falei e repito, é o que o Satanás falou para a Dona Eva lá atrás. Eu quero versículo. E vamos falar com respeito, se você discorda de mim, com versículos bíblicos. Amém? Beijo no coração de todos. Graça e paz. Família linda. Pescadores de almas.